Olá, pessoal, tudo bem por aí? Sejam muito bem-vindos à segunda aula da Jornada do Investidor Inteligente. Pois é, a segunda aí de 4 aulas que nós teremos no decorrer dessa semana, né? Começamos ontem, dia 26, daremos sequência hoje, dia 27, amanhã, dia 28, dia 29, na quinta-feira, a gente fecha o ciclo das nossas 4 aulas, tá? Como eu mencionei para vocês ontem, muito importante que vocês não percam nenhuma, pois as aulas se conectam, né? Fazem aí uma conexão para que tenha total sentido para vocês de aprendizado e de absorção de todo o conteúdo, tá? Muito importante, principalmente a última aula, para encaixar ali aquela última peça do quebra-cabeça, tá? Mas um recado é que, na verdade, essas aulas só vão ficar disponíveis para vocês até o dia 30, tá ok? E por isso eu reforço a importância de vocês estarem seguindo aí essa sequência e estarem aproveitando essa oportunidade. Fazer mais uma vez uma apresentação breve aqui, né? Meu nome é Ricardo Campos, eu sou formado em Direito, sou pós-graduado em Educação Financeira, eu sou CEA, CEA é um certificado de especialista de investidor concedido pela Ambima. Eu também tenho habilitação para atuar como consultor de valores mobiliários, que é mais conhecido como consultor de investimentos pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Eu sou autor do e-book As 5 maneiras de você atingir os seus primeiros R$ 1.000 em renda passiva. Também sou coautor do livro Investindo na Prática, onde eu falo sobre os ativos ouro e dólar, tá? E eu vou mencionar para vocês, na verdade, vou deixar aqui na tela para vocês alguns comentários que o pessoal fez ontem a respeito da aula de ontem, tá? Eu vou deixar aqui para vocês darem uma visualizada. E hoje nós vamos dar sequência entrando um pouquinho mais na prática, tá? Ontem nós falamos muito sobre os principais erros que os investidores iniciantes cometem, que vocês não precisam cometer. E hoje nós vamos entrar um pouquinho mais na prática, já começar no mundo de fato dos investimentos. Ali como a gente forma a nossa reserva de emergência, como a gente faz nossos primeiros investimentos, vou falar um pouquinho por que a gente deve investir, quais são os resultados que vocês já vão obter, já vou fazer umas comparações aí para verificar as possibilidades que vocês têm, entendeu? Então acompanha aí que a gente tem uma jornada bem bacana no dia de hoje, tá bom? Mas antes de dar sequência aí na aula de hoje, eu quero recapitular, relembrar um pouquinho do que a gente tratou na aula de ontem, tudo bem? Bem rápido, tá ok? Dar um resumo para vocês aí das tratativas de ontem, para já fazer a conexão com a aula que a gente vai ter hoje. Então, ontem a gente falou dos 4 principais erros que os investidores iniciantes cometem, tá? Sendo que o primeiro deles considerar a poupança como investimento. Muitos, na verdade, consideram, né? Isso aí até tem uma controvérsia, mas enfim, para a gente que nós somos investidores inteligentes, nós não vamos considerar aí a poupança como investimento, e sim como algo de poupar, guardar. E a gente aprendeu que poupar, guardar, o dinheiro da gente não rentabiliza, né? Só quando a gente investe que a gente rentabiliza, duplica, triplica o nosso dinheiro, que a gente investe de fato. Por quê? A poupança, ela está tendo um rendimento hoje anual de aproximadamente 6%, sendo que a inflação dos nossos últimos 12 meses foi aproximadamente 10%. Ou seja, você está tendo um rendimento inferior à inflação. Seu dinheiro está sendo desvalorizado, perfeito? Está sendo corroído pela inflação. Então, você não está tendo um rendimento real, como eu vou te ensinar um pouquinho aqui hoje. Vou fazer até um comparativo em relação aos investimentos que a gente tem potencial, comparado aí à poupança, tá ok? O segundo erro que a gente comentou em relação aos investidores iniciantes, e que eu também cometi, foi começar nesse mundo sem uma estratégia clara e objetiva. A gente tem que se atentar à tríade dos investimentos. O que seria a tríade dos investimentos? Você, quando está investindo, você tem que traçar algum tipo de objetivo para isso, de curto, de médio ou de longo prazo. E quando você traça um objetivo, por exemplo, de curto prazo, você tem que ter ali o objetivo,
Vou dar um exemplo aqui. Eu quero comprar um carro daqui a 2 anos. Perfeito? Eu tenho que ter o tempo, já falei aqui para vocês, que seria em 2 anos, e eu tenho que ter o dinheiro, que é o valor que eu vou aplicar mensalmente para eu atingir esse objetivo. Perfeito? Então, vamos dizer aqui uma suposição que eu quero comprar um carro, então, daqui a 2 anos. Esse é o meu objetivo, 2 anos é o tempo, e eu tenho mais uma parte ali do tripé, que é o dinheiro que eu vou aportar. Se eu quero comprar um carro de 100 mil em 2 anos, por exemplo, eu vou ter que aplicar mais, vou fazer uma conta aqui por baixo, tá? Uns R$ 4.500. Para o meu momento atual, é possível eu aplicar R$ 4.500 por mês para atingir esse meu objetivo de 2 anos? Opa, acho que não dá. Estou com umas contas aqui, estou apertado. Eu consigo, no máximo, aí, aplicar R$ 2.000. Então, vocês conseguem entender que esse meu objetivo está adequado a uma realidade diferente do que eu calculei? Então, eu não posso me imaginar esse meu objetivo de curto prazo em 2 anos. Eu talvez tenha que jogar ele para médio, para 4 ou 5 anos, porque a realidade do meu aporte hoje não é de 4.500, e sim, de repente, de 2.000. Então, eu sempre vou adequar. O objetivo vai estar sempre aqui. O que eu vou adequar vai ser sempre o tempo e o valor. Se eu aporto mais, o tempo diminui. Se eu aporto menos, o tempo aumenta. Então, fiquem atento aí na tríade dos investimentos, muito importante aí para você ter os seus objetivos curto, médio e longo prazo, ok? O terceiro erro que nós falamos ontem foi relacionado à parte comportamental, parte de mentalidade de investidor, onde nós usamos ali três palavrinhas que vocês vão lembrar aqui agora. Ganância, né? A gente não pode começar no mundo dos investimentos achando que a gente vai ficar rico amanhã. A gente investe aí para médio, para longo prazo, ou até para objetivos de curto prazo, para potencializar nosso dinheiro. Mas a gente não pode achar que vai existir uma mágica, né? Não, hoje está cheio de pilantras aí, picaretas nas redes sociais, fazendo promessas aí de valores inexistentes, absurdo, rendimentos e juros aí estratosféricos, totalmente fora da realidade, onde infelizmente ainda muitas pessoas caem nesses golpes, porque às vezes é do nosso comportamento, às vezes é inerente, a gente quer ganhar o dinheiro de uma forma fácil, só que a gente tem que ficar atento a essa questão, né, da mentalidade aí, do comportamento, de não ter ganância, para não cair nessas furadas, né? Você pode ganhar muito bem, ter uma rentabilidade muito boa, mas não existe milagre, tá ok? E o segundo item aí dessas três palavras do comportamento é o medo, né? Se você tiver medo de fazer uma transição, por exemplo, de sair da poupança para ir para um rendimento que é extremamente seguro e te dá o dobro da poupança, esse medo vai te paralisar, vai antecipar seus objetivos, seus sonhos. Então, quando você estuda, que é o que você está fazendo aqui, ganhando tempo, investindo em você, para ter esse aprendizado, você vai entender que investir, emprestar seu dinheiro para o banco, que é o que você faz quando você coloca na poupança, e emprestar o seu dinheiro para esse mesmo banco num CDB, pode te render simplesmente o dobro, prestando para a mesma instituição, sem nenhum risco a mais para isso, tá? É por isso que você vai estar aqui aprendendo. E aí, a gente falou da ganância, a gente falou do medo, a gente vai ter um terceiro comportamento aí também, que temos que citar, que é a impaciência, né? A gente não pode se adequar a uma estratégia e a gente perder a paciência naquela alocação que a gente fez. A gente tem que dar tempo ao tempo. Fizemos um planejamento, temos um objetivo, não adianta ficar sacando dinheiro e tentar arriscar, colocar ali, colocar acolá, mudar ali de ativo. Isso aí vai gerar impaciência e, infelizmente, você não vai dar tempo para atingir os seus resultados. E o quarto e último aí, comportamento que a gente teve, que a gente comentou ontem dos investidores iniciantes, que você não pode, não deve ter, é não seguir o fluxo. Primeiro desses erros que eu te falei, e seguir o fluxo para você começar e entrar no mundo dos investimentos, tá? Você tem um fluxo a seguir. Você vai escolher uma corretora, você vai lá adequar os seus objetivos ao seu perfil de investidor, correto? Não adianta você atropelar, chegar, abrir conta em qualquer corretora, não analisar se ela tem o seu perfil, se as características de usabilidade dela é boa para você, se as taxas que ela cobra se encaixa, se os produtos que ela oferece, entendeu? Você tem um questionário para preencher, para adequar esse seu perfil de investidor
para que você tenha os melhores produtos para você, sendo redundante, mas adequados ao seu perfil, entendeu? Então você tem uma sequência no qual eu vou te explicar aqui quais são, e você, quando você subestima essa sequência, é um grande erro que você comete, né? Isso aqui, na verdade, já é um gancho para a gente já entrar para a próxima aula, onde eu vou estar mencionando para você quais são essas etapas da escolha da corretora, da adequação do seu perfil, para aí você entrar de fato nos investimentos, tá? Então a gente vai estar dando sequência aqui. Eu vou estar entrando numa parte mais prática relacionada a isso aí, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte aqui agora, eu vou pedir mais uma vez licença para vocês, para a gente poder estar entrando na parte prática, da aula de hoje, tá? Vou estar compartilhando aqui a tela com vocês. Inicialmente eu vou mostrar aqui através de um mapa mental, e aí no decorrer da aula a gente vai mostrando mais alguns detalhes de comparativos aqui para vocês, aonde vocês já vão mudar aí essa mentalidade, tá? Partindo aí de fato para o título dessa jornada do investidor inteligente. Vocês vão verificar aqui que tem várias oportunidades para vocês, para não praticar aqueles erros, né? Para sair do medo, não precisamos ter ganância, porque a gente tem uma série de oportunidades. Então, aqui vocês podem verificar, né, como iniciar nos investimentos de forma correta. Eu fiz mais um comentário até para fazer a transição aqui para essa aula. Então, ficamos combinado, poupança, nada de investimento, né? Poupança não é investimento. Não teremos medo de migrar da poupança para alguns outros títulos de renda fixa aqui que rende muito melhor, em muitas ocasiões o dobro da poupança, e vocês vão entender que com a mesma segurança, tá bom? Então vamos partir aqui para esse outro degrau da nossa jornada do investidor inteligente, que é de suma importância, que a gente não pode esquecer, a gente não pode de forma nenhuma renegar esse estágio aqui, tá? Por quê? Sempre que eu for começar a investir o meu capital, eu tenho que pensar que eu tenho aquele planejamento que a gente falou, que eu tenho um objetivo. Se eu tenho um objetivo, eu tenho aquele objetivo relacionado ao tempo e ao dinheiro. Quando eu estipulo um tempo, eu vou procurar ativos que estejam relacionados a esse tempo. Então, eu não posso investir, por exemplo, em renda variável, porque quando eu invisto em renda variável, eu sempre estou pensando em longo prazo, né? São ativos voláteis, onde hoje o que é 10, amanhã pode ser 8 ou pode ser 12. Você pode se beneficiar, como você pode se prejudicar se você precisar do dinheiro em um espaço de tempo curto, perfeito? E muitos investimentos também, eu digo a maioria ali de renda fixa, também tem um prazo pré-estabelecido quando você contrata. Você contrata ele com uma taxa pré-estabelecida e também tem um prazo ali de carência, onde você tem que ficar carregando aquele título para você obter aquele rendimento. E, teoricamente, quanto maior esse prazo, melhor vai ser o seu retorno financeiro também. Porém, você tem que se adequar a ele, né? Por isso que eu comentei lá com você do passo a passo, né? Quando você vai começar a investir, você tem que fazer o seu formulário de adequação, que é o API, tá bom? É adequação de perfil de investidor. Que aí você vai ver os produtos que são mais adequados a você. Nesta etapa, você já vai ter escolhido a corretora, perfeito? Deixa eu até pedir licença para vocês aqui também, para eu mostrar bem rapidinho. Isso aqui é o meu e-book que eu comentei com vocês ali, as 5 maneiras de atingir os seus primeiros R$ 1.000 de renda passiva. Por que eu pedi licença e vou mostrar aqui rapidinho ele para vocês? Esse e-book eu dou como brinde aí para quem entra na minha mentoria, tá? É uma introdução, é um passo a passo, é bem bacana. É um conteúdo aí que eu fiz com bastante dedicação, pensando na minha época de quando eu era um iniciante no mundo dos investimentos, e eu procurava informações de todos os lados, né? E não sabia, ficava meio perdido, então eu compilei aqui para facilitar.
E eu me lembrei aqui agora, porque eu estava falando ali que a gente está entrando numa parte mais técnica, né? Na parte do perfil, e eu dou uma dedicação muito grande nessa parte da escolha da corretora, e eu comento aqui, né? Então, nesse e-book, para você ter uma ideia, quando eu falo da importância de escolher uma corretora, né? Qual corretora escolher, eu coloco aqui algumas das principais corretoras que a gente tem no mercado, justamente para você poder estar avaliando, e quando você clica aqui, ó, você é remetido direto, você vai sair aqui da página do e-book e vai para fora, né, para um outro site, que é o que? O site da corretora. E lá você entra e você vai poder saber as particularidades daquela corretora, entender qual taxa que ela cobra, você vai ter ali os dados, o telefone, você pode ligar para saber como funciona, né, entender ali como que é o design, a usabilidade, ou seja, tem algumas aqui, né, das mais conhecidas, que são mais usuais, com melhores cursos também, tem várias outras, tá, gente? Mas aqui eu coloquei somente algumas mesmo, até para você ter uma noção, e eu só trouxe essa contextualização aqui para vocês, justamente para a gente poder dar importância nessa parte que eu entrei aqui com vocês da jornada do investidor nessa segunda aula, né? Porque você tem aquele passo a passo que eu te falei, é a jornada, são os degraus que você vai subir para você obter êxito, né? Então, a gente não pode subestimar a escolha ali da corretora. Então, é um dos degraus que você vai subir depois de não incorrer naqueles erros. Automaticamente, quando você escolheu a corretora, que melhor se aplica aí para a sua usabilidade do dia a dia, você vai fazer o questionário do API que eu te falei, que é se adequar ao perfil de investidor, que vai ser o conservador, o moderado ou o agressivo. Perfeito? Eu até posso dar uma sequência aqui para ilustrar e ficar de fácil visualização aqui para vocês também. Né? Na sequência aqui, eu posso trazer, depois de vocês escolherem a corretora, aí entra também aqui, ó, os padrões mais comuns de perfis são o conservador, moderado e agressivo. Né? Isso aqui é de extrema importância, porque os produtos que vão ser oferecidos ou sugeridos a você, eles vão ter que estar enquadrado ao seu momento, à sua realidade, ao que você respondeu nesse questionário. Então, ali, o conservador, eu falei um pouquinho ontem também, só para recapitular, é aquele que não gosta de grandes riscos. O moderado é o investidor que tem um pé no chão e outro no sonho, então ele quer correr alguns outros riscos para poder também ter um pouquinho mais de rendimento, né? E já o agressivo, ou arrojado, né, como é usado aí na maioria das corretoras, ele tem tolerância a riscos. Então, ele aceita altos riscos, mas ele quer também alto retorno, retornos diferenciados em longo prazo. Ok? Retomando aqui, para a gente falar um pouco melhor, então, agora, né, consolidando essas outras duas etapas, que a gente falou que é de suma importância aí para a sua jornada, é começar investindo na sua reserva de emergência. Perfeito? O que seria a reserva de emergência? É um dinheiro ali que você vai destinar para caso você tenha algum imprevisto, perfeito? Teve algum imprevisto, eu não vou tirar lá dos meus investimentos que eu estou objetivando algo para médio, curto ou longo prazo. Não, eu tenho ele ali para uma liquidez diária. Eu tenho dinheiro ali na hora, onde eu posso sacar ali na parte da manhã e à tarde o dinheiro já está líquido ali na minha conta. Foi uma emergência, algo ali extraordinário. De repente, carro, se a gente não tem um seguro, uma questão médica, se a gente não tem um convênio, qualquer situação ali emergencial onde a gente precisa de uma grana. E qual é o valor adequado que você tem que ter para essa reserva de emergência? No mínimo, 6 meses das suas despesas familiares. Perfeito? A simulação que eu trouxe aqui era se você tivesse, ou se você tem, por exemplo, R$ 5.000 de despesa familiar. Então, você é casado, você tem filho, a despesa aí da sua casa, transporte, seguro, tudo é de 5.000, por exemplo. Se são 6 meses, você tem que primeiro ter R$ 30.000 na reserva de emergência para depois você começar a investir em outros tipos de produtos, tá ok? Mas pode ficar muito tranquilo, porque essa reserva de emergência você não precisa colocar ela na poupança, por exemplo. Você pode colocar em CDBs, que são certificados de depósito bancário,
onde você vai ter uma rentabilidade muito boa, e muitas vezes o dobro, ou até quase 3 vezes o valor da poupança. Vou dar o um exemplo aqui. Tem algumas corretoras nesse atual momento, como a Rico, Nova Futura, Genial, que estão oferecendo CDBs de liquidez diária, que serve muito bem para você colocar uma parte da sua reserva de emergência, que vai render 200% do CDI ou mais. A gente tem até 220% do CDI. O que significa? Se a Selic está 13,75, o CDI 13,65, teoricamente a gente estaria rendendo 26%, 27%, né? Contra 6% da poupança. Perfeito? Obviamente que a gente tem uma dedução de imposto de renda, mas aqui falando por baixo, sem fazer uma conta detalhada aqui para você, a gente está falando em quase 3 vezes o rendimento do que você tinha na poupança, mesmo guardando o seu dinheiro em uma reserva de emergência, onde tem liquidez diária. Você colocou hoje, precisou tirar amanhã, você resgata esse valor, entendeu? E tem um rendimento dobro, às vezes o triplo da poupança. Entendeu? Então não é uma coisa para você se preocupar, nossa, mas eu não vou poder investir, me aventurar, ganhar um dinheiro a mais. Aventurar não, né? Que a gente não pode aqui estar entrando no mundo dos investimentos com esse pensamento. Mas assim, pô, será que eu não vou pôr pezinho ali na renda variável, experimentar uma ação, um título aliás, um fundo imobiliário, né? Então, assim, calma, vamos seguir as etapas que nós vamos ser um investidor inteligente e investidores de sucesso, tá? Então, não subestimem essas etapas, tá? Elas já foram testadas, você não vai perder, e quando você imagina que algo não pode acontecer com você, infelizmente acontece. Não é só com você, não é só com a sua família. A crise da pandemia do coronavírus que a gente teve, por exemplo, é uma que pegou ali absolutamente todo mundo de surpresa, e infelizmente, mesmo passado aí 2 anos, tem muitas pessoas que não se recuperaram. Quem tinha reserva de emergência conseguiu atravessar com uma certa, né, estabilidade, não perdeu tanto. Agora, e quem não tinha? De repente teve que fechar um comércio, ou teve dedução ali do salário, como muita gente teve de 20, 30, até 50% em muitas empresas. Você entende? Então, são coisas que acontecem e a gente não pode subestimar. E como eu falei, ele tem que ser algo líquido, então você não vai poder aplicar em algo que você só possa resgatar daqui 1 ano, 2 anos, porque tem que ter liquidez, tem que ser rápido, perfeito? E ele tem que ser seguro. Se é algo seguro, você tem que contratar algo pré-fixado ali, estabelecido, que você já vai receber determinado valor, e não algo volátil, que são as ações, fundos imobiliários, fundos de ações, que ele vai sofrer uma volatilidade ali do tempo natural, né? Então, eu não posso aplicar a minha reserva de emergência, por exemplo, em um fundo imobiliário, porque ele sofre uma volatilidade natural, né? Depende da demanda de compra e de venda do mercado, ele vai estar mais alto ou vai estar mais baixo. Concordam comigo? Então, não tem sentido você aplicar algo que você precisa que tenha segurança ou tenha liquidez em algo que tenha volatilidade. A gente vai ter o momento correto e as estratégias corretas para a gente poder correr um pouco mais de risco, mas também buscar um potencial retorno maior, ok? Então, ali, as aplicações adequadas que você tem para deixar a sua reserva de emergência é no Tesouro Selic, os CDBs e fundos DI, né, que são fundos aí de investimentos, também de liquidez diária, todos de liquidez diária, que você pode pedir o resgate no dia, e no mesmo dia eles viram, ou no máximo em 24 horas já está ali na sua conta, tá bom? Por que eu devo investir de forma correta e não investir na poupança? Estou batendo bastante nessa tecla aqui, né, gente? E eu acho que vale muito a pena, tá bom? Porque, assim, infelizmente, grande parte da população, a maioria ainda, coloca o seu dinheiro, ou, se a gente quiser usar esse termo, investe seu dinheiro lá na poupança. E a gente já aprendeu aqui que a poupança não vai ser um bom investimento, né? Não vai ser um bom local para você aplicar o seu dinheiro, e a gente tem várias outras alternativas muito melhores
que a poupança, tá bom? Então, por isso que toda hora eu bato na tecla e toda hora eu uso ela aqui como referência. Então, por que que eu invisto? Por que que eu vou investir? Tem vários motivos para eu investir, tá bom? Eu poderia ficar falando aqui para vocês durante horas. Eu vou investir para antecipar os meus sonhos, para realizar os meus objetivos, para eu começar a ter uma renda passiva, para eu não depender do governo em relação à aposentadoria. Mas vamos falar alguns aqui que eu destaquei? Proteção contra a inflação. É o que eu mencionei para vocês lá na primeira aula e recapitulei hoje também, que a inflação ela vai corroer o seu poder de compra. Então, se você guarda dinheiro, você não está protegido contra a inflação. Se você aplica ou investe o seu dinheiro, você vai ter um rendimento real acima da inflação. Então, você está protegendo o seu poder de compra. Perfeito? Para você aumentar o seu patrimônio com os juros que você vai receber. Se você investe, você recebe juros exponenciais. É juros em cima de juros. Vou até pedir licença para vocês aqui dessa tela. Eu separei até um material aqui legal, ó, um Excel que eu fiz, né? Então, por que que a gente fala? Eu acho que está um pouquinho pequeno aqui para vocês. Deixa eu aumentar a visualização. Aí eu aumento aqui. Olha que legal essa planilhinha que eu fiz aqui para vocês me acompanharem. Quer ver, ó? Eu fiz uma simulação aqui bem simples, tá? Só para ser algo que a gente contextualize. Eu gosto sempre de dar os exemplos demonstrando que a gente fixa mais fácil, né, gente? Ó, vamos dizer que a gente aplicou R$ 10.000, tá? Se eu tenho uma taxa de 10% e eu tenho uma taxa de juros simples, correto? Com esses 10.000 a 10%, no mês seguinte eu vou ter 11.000. E aí, no 12º mês, sempre eu vou calcular somente 10% em cima de 10.000. Então, eu sempre vou ter um juros de 1.000, perfeito? Porque ele é um juros simples. Ele não é um juros compostos de investimentos que a gente tem em alguns títulos, na maioria dos títulos, quando a gente de fato investe, né? E aí, no final de 12 meses, aplicando 10.000, em uma aplicação de somente juros simples, eu vou ter R$ 22.000 em um ano. Se eu deixo esse dinheiro somente guardado, tem muita gente que deixa o dinheiro guardado ali no colchão, ou esquece lá na conta corrente, ou deixa na conta corrente porque tem medo de fazer qualquer tipo de aplicação. No final de um ano, você vai ter os mesmos 10.000. Você não vai ter nem esses 22 dos juros simples. Agora, quando nós falamos de juros compostos, quando a gente faz os investimentos, as aplicações de fato, olha a transformação que a gente pode ter na nossa vida. Isso a gente está falando de R$ 10.000, né? Obviamente, eu posso testar aqui com qualquer outro valor, 50.000, 30.000, 100.000, 500.000. Mas olha que legal essa comparação com os 10.000. Eu tenho aqui, no segundo mês, aplicando uma taxa de 10%, 11.000. Só que olha aqui como começa a mudar no segundo mês. Eu vou ter juros exponenciais, que é juros em cima de juros. É os juros compostos. É o dinheiro começando a trabalhar para você. Então, aqui eu tinha 11.000, de 10 fui para 11. Aqui também, porque é os mesmos 10%. Só que agora, os 10% dos juros compostos vai ser aplicado em cima dos 11.000, diferente do juro simples, que vai ser aplicado 10% novamente em cima de 10.000, correto? Então, ele vai aqui para 12. E aqui, quando eu faço o cálculo dos juros compostos, eu vou para 12.100, porque eu estou calculando 10% em cima de 11.000. Vocês conseguem entender aqui a diferença? E aí é juros sobre juros. Aí no mês subsequente, eu calculo mais 10% em cima de 12.100. Não em cima dos 10 para ir para 12, né? Como aqui também foi em cima dos 10 que foi para 11. Não, eu calculo juros sobre juros. E aqui eu coloquei mais uma coluninha ao lado, que é a diferença que você vai vendo do quanto vai aumentando. E olha o legal no final do ano, a gente trabalhando juros simples com os juros compostos. Eu tenho 22.000 aqui nos juros simples e eu tenho R$ 31.000 nos juros compostos. A diferença aqui em um ano, olha aqui, ó, R$ 9.384.
R$ 9.384 com a gente colocando dinheiro para trabalhar para a gente. Vocês conseguem entender aqui que eu já estou tendo, entre aspas, aqui uma renda passiva? Tudo bem que é o juro que você está recebendo, mas a gente pode fazer uma analogia, entendeu? E aí, deixa eu tirar até aqui essa telinha da frente, a gente consegue ver aqui, ó, eu fiz um gráfico, como a boca do jacaré aqui vai se abrindo, né? Juros compostos é o vermelho, juros simples o azul. Olha a diferença que eu vou tendo. No começo, aqui, né, no primeiro, segundo mês, ela é mínima. R$ 100, R$ 300, 641. Mas olha aqui a partir do quarto, do quinto mês, como isso aqui vai ficando exponencial. Agora, minha gente, calcule isso aqui se fosse 100 mil e calcule isso aqui em 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Imaginem aí o que vocês quiserem. É um absurdo, né? Uma diferença aí exponencial, espetacular. Então, esse é um dos melhores e dos maiores motivos do porquê a gente deve e porquê a gente investe e não poupa o nosso dinheiro ou investe em investimentos que não rendam tanto aí quanto ao que eu mostrei para vocês. E aquilo que eu comentei ali no começo, né, para realizar seus sonhos, para realizar os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, etc. O que eu devo considerar na hora de investir, né? Eu devo considerar a rentabilidade que eu vou ter, eu devo considerar se ele vai ter uma liquidez ou não, aliado ao objetivo que eu quero. Se é para reserva de emergência, faz muita importância. Se não é, talvez a liquidez não seja o primeiro critério importante para você. E, obviamente, eu tenho que analisar o risco, porque automaticamente, se eu corro um pouquinho mais de risco, é porque eu estou querendo buscar maiores retornos. Não faz sentido eu correr mais risco para eu buscar menos retorno. Tá? Então, esses 3 pontos são fundamentais relacionados aos motivos que você busca o porquê investir. Para entrar aqui já, próxima parte final aqui dessa aula de hoje, eu vou mais uma vez contextualizar aqui para vocês o porquê que a gente tem que pensar em investir, não ter medo, buscar ser diferente no mercado, buscar ser um investidor inteligente, fazer uma jornada aí de sucesso. Eu vou fazer um comparativo aqui para vocês, bem simplesinho, relacionado ao nosso CDI. Aqui, na verdade, é uma taxa que ela fica muito próxima à nossa taxa Selic, que nós falamos ontem, que é a nossa taxa de juros, a nossa taxa do dinheiro, né? Então, quando a taxa Selic aumenta, o CDI acompanha muito próximo. É 0,5% só de diferença. Então, nossa taxa Selic está 13,75, o nosso CDI está 13,65 e a poupança 6%. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, pedir licença mais uma vez, para a gente ir aqui para essa tela. Vou colocar aqui isso aqui ao lado. E eu trouxe para vocês aqui, ó, um gráfico, tá? O amarelo é o nosso CDI, que rende 13,65, e o roxinho é a poupança, que está 6% ao ano. A poupança também tem uma variante aí, tá? Ela costuma ser 70% do nosso CDI. Porém, quando a nossa taxa Selic ultrapassa 8,5%, hoje, em setembro de 2022, ela está a 13,75%, automaticamente a poupança se limita a render 6% aproximadamente, tá? Tem uma taxinha ali também que compõe ela e passa um pouquinho desse 6%, mas eu vou falar para arredondar, para a conta ficar mais fácil. A partir do momento que a taxa Selic aumentou e ultrapassou esses 8,5%. Então, olha que interessante, né? No último mês, nós tivemos um rendimento do CDI de 0,46, né? E da poupança de 0,28. Ambos não deram 0,5%. Porém, quando a gente vai fazendo esse comparativo gráfico, quando eu falo aqui da rentabilidade no ano, então nesse ano de 2020, considerando aqui, só está contabilizando até agosto, o CDI teve um rendimento de 8,23%.
E a poupança, 5,22. Então, nós estamos falando aqui que o CDI nos apresentou um rendimento de 30% a mais que a poupança só durante esse ano, tá? Então, esses cálculos vocês devem fazer sempre e saber o que, teoricamente, vocês estariam ou estão perdendo, deixando o seu dinheiro lá na poupança, que é algo que eu friso aqui a todo momento, tá? E aí, para a gente poder acelerar aqui e ir finalizando essa aula aqui de hoje, tá, gente? Também tem o comparativo dos últimos 12 meses, tá? Aqui vai estar um mix, porque em determinado momento a poupança ainda estava 70% do CDI, e quando ela ultrapassou os 8,5%, ela se limitou a 6% ao ano. Então, ela vai pegar uma variação dos últimos 12 meses, onde tem várias composições de valores, então são alguns cálculos aqui que estão atrelados. Mas, em todo caso, o CDI sempre vai estar acima, né? Rendendo 10,51 e a poupança somente 6,77. Nos últimos 24 meses também, 13 contra 8, e nos últimos 36, 17,84 contra 11,84. Vamos fazer aqui um paralelo bem rápido? Então, vamos dizer que a gente tivesse investido 100 mil reais e deixado num rendimento muito simples no CDI, tá, gente? Então, aqui, ó, a gente tem a oportunidade de fazer aplicações em renda fixa que rendem muito mais do que esse 100% do CDI e também com muita segurança, e eu vou explicar muito isso para vocês, tá? Tem muitos detalhes, mas só para você ter uma ideia da transformação que você pode fazer fazendo alguns comparativos simples aqui dessa simulação que eu fiz. Então, 17,84 a uma aplicação de 100 mil, nós estaríamos falando aqui de quanto? De 17 mil reais contra 11 mil, 6 mil reais a mais. E se fosse 1 milhão, a gente vai ser um investidor inteligente, porque a gente não pode buscar esse patamar logo mais, não é mesmo? Se eu estivesse falando de 1 milhão, eu estaria falando num rendimento de 170 mil contra um rendimento aqui de 110 mil. Estamos falando aí de quase 60 mil reais de diferença, tá bom para você? Já daria para dar uma boa entrada naquele carro de 100 mil que vocês querem lá, né? Naquele projeto de curto prazo que a gente fez. Ou seja, aqui é uma simulação simples que eu fiz para vocês, só com o CDI, mas esse não é um parâmetro que a gente vai buscar como investidor inteligente, tá? Fiquem tranquilo que a gente quer muito mais e correndo praticamente risco nenhum ou risco nenhum. Aí vai exatamente do seu perfil, tá bom? Então, aqui, ó, olha a diferença como o gráfico vai ficando exponencial, né? Então, aqui, se a gente for comparando devagarinho, ele traz para nós aqui o mês, né? E vai trazendo as diferenças. Ó, essa aqui é bem legal, isso aqui vocês encontram na internet, eu posso estar passando para vocês também. É muito legal você vendo a diferença aqui dia a dia, mês a mês, e fazendo as simulações e os cálculos que vocês imaginarem para como vai ser o seu futuro, agora que vocês vão ser aí os investidores inteligentes, depois dessa nossa jornada. Ok? Eu vou estar trazendo aqui novamente a tela para mim. Galera, então assim, a gente já está partindo agora, né? Está finalizando o conteúdo aqui de hoje. Então, só mais um recadinho aqui antes da gente finalizar. Não se esqueçam das aulas de amanhã e quinta-feira, principalmente, para a gente fechar aí esse quebra-cabeça. Mais uma vez, agradecer demais aí para quem chegou até aqui no final dessa aula comigo. Vou deixar nos links aqui abaixo dessa aula os meus perfis nas redes sociais, por favor, me sigam lá. Dou dicas aí valiosíssimas para vocês que vão agregar demais. Não esqueçam também de estar entrando para os nossos grupos de WhatsApp. Também vamos mandar materiais aí para vocês em PDF, passo a passo, mapas mentais, dicas valiosas também relacionadas aí a esse mundo de investimento, tá bom? E também, gente, para algum familiar, algum amigo, algum vizinho aí que você goste, não deixe de repassar aí esse nosso conteúdo, essas nossas aulas, tanto a de hoje quanto a de ontem, a de amanhã, a de quinta, dia 29. Por quê? Porque elas só vão ficar disponíveis aí para vocês até dia 30, hein? Então, por favor, passem aí para os seus amigos, até para aqueles inimigos. Inimigo não, né? Vai passar um conteúdo tão bom desse aí. Brincadeiras à parte. Gente, estamos finalizando por aqui. Mais uma vez agradeço. Vamos nessa. Espero vocês amanhã. Um abraço. Fui!